Muito boa tarde, senhoras e senhores. Muito bem-vindo ao programa Fim de Tarde em Dois Irmãos. Hoje o programa Fim de Tarde em Dois Irmãos vai debater em cadeia, junto com a nossa afiliada aí, a TV Câmara, uma TV na qual nós podemos nos valer para trazer aqui para o Jornal Dois Irmãos assuntos importantes para a cidade de Dois Irmãos, que são assuntos importantes para o Brasil. Nós vamos nos valer de um debate popular aí, de um programa Tribuna Popular, um programa onde as pessoas podem participar lá e mandar suas perguntas. Nós vamos mostrar hoje aqui um assunto que é de grande importância para a cidade de Dois Irmãos, para o Brasil como um todo. Não sei se o senhor e a senhora sabiam, mas 65% da população brasileira, quando pesquisada pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, afirmaram que não vivem a vida como gostariam de viver, não aproveitam a vida porque não conseguem administrar direitinho o dinheiro que ganham. É assustador o número. 65% não vivem aquilo que queriam viver na sua vida, não porque não têm dinheiro, mas porque não conseguem administrar direitinho o dinheiro que ganham. Outro dado assustador que vem do IBGE também é que 57% das pessoas, dos brasileiros, não planeja o seu futuro. Nem pensa em planejar o seu futuro. 57%. Mais da metade dos brasileiros faz isso. O assunto é tão importante, tão assustadoramente importante, que o Ministério da Educação e Cultura vai tornar a matéria obrigatória no currículo das escolas no ano que vem, a matéria de educação financeira e consumo consciente. É impressionante. O programa é muito bom, muito bonito, e a partir de agora o senhor e a senhora podem acompanhar aí essa aula que está ouvindo diversas pessoas, especialistas de várias áreas, sobre como educar-se para controlar os seus gastos e melhor usufruir daquilo que se ganha. Estamos apresentando um programa hoje especial para você, aqui direto da TV local Dois Irmãos, patrocinada pelo Jornal Dois Irmãos. Vamos ao programa. Alô Brasil, estamos iniciando mais um Participação Popular, um programa que desde o nome já é um incentivo à sua participação, enviando perguntas, comentários, críticas e sugestões aos nossos convidados. E hoje o tema tem a ver com a parte mais sensível do corpo humano, o bolso. Sim, porque a participação de hoje vai tratar de educação financeira. A propósito, você já ficou endividado? Já entrou no cheque especial? Entrou no vermelho, contraindo dívidas? Terminou caindo no SPC ou ficando inadimplente com a companhia de água ou de luz? Ou com aquela compra à prestação? Será que não está faltando mais educação financeira para nos ajudar a administrar melhor nosso dinheiro? O assunto é grave. Tão grave que uma pesquisa recente do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, demonstrou que 61% dos consumidores brasileiros não aproveitam a vida como gostariam por administrar mal o dinheiro que ganham. E 57%, mais da metade, não planejam ações para garantir o futuro financeiro. A partir do ano que vem, o Ministério da Educação, diante desse quadro, passa a exigir que a educação financeira e o consumo consciente passem a ser temas obrigatórios nas salas de aula. Para debater o assunto, nós recebemos em nosso estúdio o advogado Beto Veiga, que é doutor em economia pela UNB, a Universidade de Brasília, e autor de livros sobre educação financeira. E também o professor José Pestana Alpuim, pronunciei bem o Alpuim? Alpuim, professor de gestão financeira do Instituto Federal de Brasília, o IFB. Quero agradecer desde logo por terem aceito o nosso convite. E você também está em casa, que está acompanhando aí a gente, pode e deve participar do Participação. Ele está disponível no nosso portal, no endereço tvcamara.leg.br
no canal da Câmara no YouTube Câmara dos Deputados, tudo junto. E os comentários e perguntas podem ser feitos pelo telefone 0800 619 619, por e-mail para participação popular, tudo junto, sem a cedilha, sem o tio, @câmara.leg.br, pelo WhatsApp no número 61996202573 ou pelo chat do YouTube e Facebook da Câmara dos Deputados, que estão transmitindo ao vivo o nosso programa simultaneamente com a TV Câmara. Bom, eu queria começar já dizendo que nós estamos também na rua com o nosso link. No link nós temos o nosso colega, nosso querido Marcelo, que está aí no meio do povão para saber como é que está essa situação das pessoas. E aí, Marcelo, muita gente endividada ou o pessoal está tomando mais cuidado? Boa tarde, professor Paulo José. Estou ao vivo aqui direto do Shopping Conjunto Nacional, aqui na região mais centralizada de Brasília, para discutir o tema desse programa de hoje, que é a educação financeira das famílias. E olha, realmente, as pessoas que passam por aqui, parece que o problema do endividamento é sério. Uma pesquisa feita recentemente pelo SPC confirma essa sensação, mostrando que cerca de 60% dos brasileiros estão com algum tipo de dívida e efetivamente estão com o nome sujo no SPC. E a nossa primeira participação aqui no programa vai ser com a Fabiana Félix, e ela sabe bem o que é passar por esse tipo de problema. Fabiana, como é que foi a situação do seu cartão de crédito que você estava contando pra gente agora há pouco? É que eu devia R$1.200 na faixa e depois de um certo período eles estão me cobrando R$9.000, né? E então é um período de tempo, vamos dizer 2 anos, talvez seja isso, mas é um juros muito alto que eu tenho que pagar em relação à dívida de R$1.200 para R$9.000, é muita coisa. Você disse que também está com algumas outras dívidas que você está pensando em renegociar. Atualmente você procura ter gastos compatíveis com a sua renda? Não, por quê? Porque, assim, eu tento, por quê? Porque eu já não trabalho mais com cartão de crédito, né? Seria só o débito, igual as minhas amigas de trabalho. Elas ganham pouco e pagam R$1.800 de cartão de crédito. Então é muita coisa, caramba, né? De taxa, de juro, você está pagando tipo o dobro do que era para você pagar, né? Um valor mínimo e está pagando o dobro. Perfeito, muito obrigado pela sua participação. É isso, professor, algumas pessoas então confirmando aqui que tem dificuldades para administrar principalmente a questão do cartão de crédito. E nessa mesma pesquisa que eu citei anteriormente do SPC, os números mostram que até 60% desses 60% que tem dívida estão comprometidos justamente por conta do cartão de crédito. Paulo. Pois é, Marcelo, e eu já vou trazer essa questão para os nossos convidados, porque aparentemente uma pessoa com um cartão de crédito na mão, ela se sente poderosa. Ela diz, eu posso comprar o que eu quiser e tal, não vou pagar agora mesmo, vou pagar depois. Só que aí acontece como aconteceu com a Fabiana, a bola de neve vai aumentando e ela de R$1.800, que ela falou, algo assim. R$1.200 foi para R$9.000, uma coisa absurda. O que você acha, Beto? Que conselho, digamos assim, em primeiro lugar, porque aqui é um programa quase que um consultório, um consultório financeiro, não um consultório sentimental, para essas pessoas que estão na situação da Fabiana? Olha, o grande problema é justamente o instrumento de crédito, né? Ele tem ali um cartão, que é um instrumento de crédito, que ele vai usar para transformar. Eu digo que o crédito é uma máquina do tempo, né? Você não pode viver aquilo agora, né? Porque a sua renda não lhe permite isso. Só que quando você coloca o crédito, você traz o futuro para o presente. E aí, quando você traz o futuro para o presente, você tem 2 problemas. Primeiro é que o preço das coisas sobe muito, porque você bota um monte de gente que não poderia ter acesso àquilo, então o preço das coisas sobe. E o segundo problema é o seguinte, para usar a máquina do tempo, você paga. E no Brasil, a gente paga muito caro. Então, a grande questão é a forma de endividamento que a pessoa usou para adquirir aquele bem foi a mais cara que está disponível no mercado, que é o cartão de crédito. Então ela é a mais cara que tem à disposição. Agora, eu queria saber do nosso outro convidado,
A respeito exatamente dessa questão que eu acho extremamente séria do cartão de crédito. Porque você estava me dizendo um pouco antes do início do programa que em países da Europa, como é o caso de Portugal, parece que não tem venda a crédito, não existe isso. Não, existe venda a crédito, não existe venda parcelada. O cartão de crédito permite isso, a não ser pelo cartão, que pode parcelar lá, ou não pode nem no parcelar. cartão, Você não de pode jeito parcelar. nenhum. Não tem compras Porque é um parceladas. convite, né? A própria compra parcelada já é um convite a crédito, né? Mesmo que seja sem juros, normalmente nunca é sem juros, sempre tem o juro embutido no preço, não é? Mas não tem. Então foi uma surpresa quando eu vim há 16 anos para o Brasil, que é mais fácil de comprar as coisas, que eu mesmo tenho mais capacidade do que tinha lá. Pois é, mas uma outra questão muito forte, muito séria, é que as ofertas de crédito e de produtos são muito grandes no Brasil. É só ligar a televisão e você vê as empresas dizendo: nós oferecemos para você dinheiro até mesmo se você estiver negativado. Isso não mereceria, na opinião de vocês, um controle um pouco maior? Porque o número de pessoas endividadas no Brasil hoje é uma coisa absurda. Eu teria, usando aqui o exemplo da senhora, Da Fabiana. A primeira coisa que eu digo já é que não é o dobro, que ela pensa que é o dobro. A taxa de juros de 15% ao mês quer dizer que são 4 a 5 vezes a sua dívida no final do ano. Se está com 2 anos, é perfeitamente natural que esteja nos 9 mil. Então, ela tem, dentro dela, acha que é só o dobro, não é o dobro. Então, o dobro já seria muito alto. O que eu acredito que acontece, que poderia ser, o controle acho que é muito difícil, mas poderia ser redefinidas as regras, não poder pagar o mínimo. Porque tem muita gente, muitos alunos meus, a gente faz os exercícios e um dos primeiros logo é o do cartão de crédito. Não tem noção, e muita gente, eu estou falando dos meus alunos, portanto que são representativos da população, não tem noção que se eu pagar apenas o mínimo, o que eu não paguei, eu vou pagar juros. Entendo. Eles não se lembram disso, acham que não tem essa noção. O que ficou para trás, o que ficou sem pagar, eu só tenho a obrigação. Ele ficaria só para pagar na outra parcela. Eu só tenho a obrigação de pagar o mínimo, não tenho que pagar tudo. Isso é típico de falta de informação financeira, né? É um exemplo muito prático. Mas nesse aspecto, o que eu poderia dar de sugestão poderia-se pensar a nível dos próprios bancos, por eles mesmos, ou se fosse necessária alguma intervenção legislativa que aumentasse esse mínimo, que é dos 15%, que faz com que 85% da dívida é automático, fica no crédito mais caro de todos, como o professor falou, não é? Que são 15% ao ano, ao mês. É a operação mais cara. Ela assim, o instrumento cartão de crédito, ele tem um volume de crédito comparado com as outras opções, ele é menor. Então, por exemplo, o crédito consignado, ele é bem maior do que o volume de cartões de crédito. Mas ele é um instrumento que eu até chamo assim ele é oportunista. Então ele pega aquelas pessoas que desconhecem e caem naquilo ali. É tanto que quando a pessoa começa a ficar com o crédito muito alto no cartão, apesar de todas essas medidas agora que vieram de fazer um parcelamento que não tem, teoricamente, não tem vantagem nenhuma, porque a taxa de juros você sai de 15% e vai para 5% ao mês, que é uma taxa absurda. Continua sendo altíssima. Absurda. Eu estava até mostrando, por exemplo, uma taxa de 5% ao mês, você gera um custo, por exemplo, em 18 meses, você pagaria essa operação com 10 meses de guardar a prestação, entendeu? Do financiamento. Então, você está pagando mais 8 meses só de juros. Isso chega às vezes a por exemplo, numa operação de R$1.000, você paga R$400, ou seja, quase meio salário mínimo. Você está fazendo uma transferência de renda de uma pessoa que já está na pindaíba para um cara você já está falando de quem conseguiu já entrar nos 5% ao mês, porque quem não paga
quem só paga o mínimo não está nos 5% ao mês, está nos 15% ao mês. 15% ao mês. E o banco sabe disso, e ele não quer isso, porque ele sabe que o cara entrar em 15% ao mês, ele não sai mais, ponto. Aliás, pode sair nessas situações, ele fica lá, vai, paga, até o momento que ele não consegue mais pagar, o crédito estoura, e aí ele vai para uma renegociação, quer dizer, ele ganhou aquele pedaço o banco ganhou aquele pedaço para trás, mas depois não vai renegociar o principal. Agora, de uma forma bem objetiva, porque o centro aqui do programa é educação financeira. O que poderia ser feito, nós estamos numa casa de leis, Congresso Nacional, o que poderia ser feito do ponto de vista institucional, quer dizer, o Estado brasileiro podia fazer para educar melhor os seus cidadãos do ponto de vista financeiro, Beto? Olha, é muito complexa essa coisa, porque, por exemplo, educar, você pressupõe que a outra pessoa queira aprender, né? Então esse é o primeiro ponto. Então, às vezes, você vai fazer, por exemplo, você vai falar de educação financeira, tem o projeto lá do Ceará, que vocês vão reproduzir aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, você tem que ter a noção de que tipo de mensagem... Nós temos duas mensagens altamente conflitantes. Uma mensagem é a mensagem da prudência e a outra mensagem é a mensagem do consumo, né? Quem faz as pessoas gastarem... Porque eu me lembro, se você for parar lá atrás, você comprar coisas de consumo a crédito é uma loucura, tá certo? Não é uma coisa que seja, vamos dizer assim, factível, porque é aquilo que eu estou falando, você está antecipando um consumo que você só poderia fazer na frente, pagando juros altíssimos para fazer isso. Então você está ficando mais pobre para fazer isso. E por que você faz isso? Porque você tem toda uma tecnologia de consumo. É diferente dos países da Europa, de alguns países, porque na Europa também aconteceu esse problema, que as pessoas são mais tranquilas com relação a isso. Elas não têm um comportamento tão consumista, né? Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Você tem um comportamento eu lembro, por exemplo, que na França... Eu não estaria de acordo. O que acontece é a taxa de juros na Europa e nos Estados Unidos é à volta de 1% ao ano. Sim. Então ninguém entra nesta espiral de dívidas loucas. Não entra. Exatamente por isso. Porque o consumismo eu até acho que é mais poderoso e mais forte e mais... Nos Estados Unidos, mas na Europa também. Agora é curioso, eu ia falando que na França, por exemplo, há um hábito das pessoas, por exemplo, não comprarem direto um produto, sei lá, precisa de um liquidificador, aí vai direto à loja. Não, eles... Peraí, vamos dar uma olhada no brechó, ver se tem algum em bom estado, antes de partir para o novo da loja. Que já é um hábito de educação financeira, né? Mas isso é verdade, mas isso é uma coisa muito recente e ainda tem numa faixa da população muito pequena, que é da questão ligada à sustentabilidade, da reciclagem. E é verdade, então, e é vendido como isso e não como a questão financeira. Vai pelo lado da sustentabilidade, para evitar essa quantidade então você não convence todo mundo, convence quem tem essa consciência que... Mas eu vou só trazer um dado que, por exemplo, a gente está falando de taxas altas de juros. Nos Estados Unidos, a gente fala assim, é 1%. Não é bem assim. A maioria das operações que são feitas com as pessoas, com as populações mais carentes nos Estados Unidos, elas são super elevadas. Então nós temos casos nos Estados Unidos de taxa de 400% ao ano. A gente tem, tanto que o Google proibiu a divulgação, eles chamam de empréstimos predatórios. O Google proibiu a divulgação dessas operações, que eles até chamam de empréstimo do dia de pagamento. Eu pensei que só a gente aqui tinha cheque predatado. Os caras fazem a mesma coisa, eles pedem um cheque predatado, faltando 15 dias para receber o salário, eles pedem um cheque predatado do cara e liberam a grana, que vai custar 15% em 15 dias, ou seja, dá mais de 1000% ao ano. E isso existe para quem? Para uma população que é mais necessitada e desconhece as ferramentas. É exatamente a mais facilmente cooptável por um processo. Exatamente. Então, nós estamos discutindo a inabilidade da população de entender a questão matemática e de entender
o custo que aquela antecipação gera para elas, entendeu? Então não é, por exemplo, os cartões de crédito americanos, eles são caros pra caramba também. Não chega, lógico, aos 400 nossos, porque tem uma quantidade muito grande de pessoas que são mais esclarecidas e não entram nesse processo. Bom, nós vamos agora por Skype falar com o Ceará, onde está o Luiz Salvatore. Ele está lá em Jericoacoara, ou Inveja. Uma praia linda. Ele é coordenador geral do Instituto Brasil Solidário, que realiza o projeto Jogos de Educação Financeira em diversas instituições de ensino do país e que agora parece que está chegando até ao Chile. Não é isso, Salvatore? É isso mesmo. Obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho aqui do projeto e ouvir um pouco essa discussão importante aí que vocês estão fazendo no estúdio. E, bom, 20 anos de atuação na área de educação, em eixos transversais, como a gente chama, e a educação financeira, ela acompanha o nosso trabalho há 4 anos. Então, o que a gente tem que lembrar é que a gente está falando de um conceito de base, né, e ele que antecede um pouco do que a gente está discutindo aqui em relação ao uso ou não de cartão de crédito. Então, nós desenvolvemos, primeiramente, 2 jogos, um de tabuleiro e um de cartas, e esses 2 jogos, eles abordam, antes até da questão do dinheiro, a questão de riscos e oportunidades e tomadas de decisão. Para aí sim você poder falar de poupança ou investimento. Né? Como é que eu vou olhar um produto, fazer uma comparação e ter o discernimento mínimo de fazer contas nessa comparação, aonde às vezes essa pequena economia está me gerando então a poupança. E aí sim, quando eu gero uma poupança, eu posso ter oportunidades de investir, ou seja, de fazer esse dinheiro multiplicar. Então nós desenhamos... Oi. Ô Salvatore, deixa eu te interromper um instantinho. Pelo WhatsApp, nós já recebemos uma participação aqui. O Paulo Henrique Sampaio de Albuquerque, lá de Recife, Pernambuco, fez uma pergunta aqui. Quais as estratégias para os professores abordarem a educação financeira no ensino fundamental? E eu já vou direto chamar um VT que a gente preparou, que apresenta o teu trabalho de uma maneira mais fácil da gente entender. Vamos assistir? O Piquenique é um jogo de tabuleiro indicado para crianças a partir de 6 anos que ensina um dos maiores desafios da vida adulta: como economizar. O objetivo dos jogadores é guardar mais dinheiro que os adversários, depois de comprar tudo o que precisa, é claro. Como jogar? Até 6 amigos recebem 10 Américas, a moeda do piquenique. Cada um deve planejar uma lista de compras com 4 itens e anotar seus preços. Os dados definem quem começa e quantas casas os peões podem andar no percurso do tabuleiro. As casas do caminho podem trazer novos desafios. Nas amarelas, o jogador tira cartas de ganhos e gastos. Nas vermelhas, as cartas exigem uma tomada de decisão. Cada carta traz novas questões, como pagamentos de contas, economia de recursos, reciclagem, promoções e descontos e escolhas. O jogo termina quando todos chegam ao fim do trajeto e após cada jogador realizar suas compras para contribuir com o piquenique. A última etapa é a contagem de quanto dinheiro sobrou. Ganha quem tiver mais Américas depois de ter feito suas compras. O regulamento do jogo e planos de aula trazem mais dicas e informações. Piquenique. Vamos jogar e aprender. Salvatore, vamos reconhecer a ideia fantástica. Agora, uma dúvida que eu fiquei aqui. Além do prazer lúdico do jogo, essas crianças, você já tem algum retorno do ponto de vista prático da aplicação desses conceitos, por exemplo, no dia a dia Sim. desses meninos? Sim, então vamos lá, responder primeiro a pergunta do WhatsApp. Eu acho que um dos grandes diferenciais é trabalhar o Instituto, como eu falei, 20 anos a gente trabalha com uma filosofia que resumidamente é espaço, gestão, projeto. Então eu tenho material, eu tenho o treinamento e eu tenho, obviamente, o longo prazo ou curto, médio prazo, enfim, aí depende de cada estratégia.
Então nós, antes de jogarmos, a gente treina os professores trazendo conceitos básicos do dia a dia, que são essas questões que a gente estava discutindo, é o uso indevido do cartão de crédito, é a questão de como eu posso poupar e o que eu faço com uma poupança, a própria discussão sobre previdência privada, questão de como o governo lida com isso, como que cada um lida com isso, porque a grande verdade é que nós não tivemos uma educação financeira. E aquela lógica mais simples, porém que é a mais difícil, que a gente fala que é a lógica do poupador. E tradicionalmente as pessoas pegam o seu salário, gastam tudo ali com as contas que chegam, suas vontades, e depois vê o que sobra. E basicamente o maior conceito que a gente tem que fazer é a troca. É a pessoa primeiro separar uma fração e ela se sabotar, como se o salário fosse um pouco menor, e aí sim ela ajusta suas contas, suas despesas, seus sonhos, e aí esse dinheiro que ela guarda é a poupança, que ela vai poder dividir em aplicações e tal. Parece muito simples, mas isso não é abordado em casa, isso não é abordado na escola, e aí sim a gente construiu um jogo que é mais simples, que é o piquenique, e depois um jogo que chama Bons Negócios, que ele é mais avançado, que ele é mais estratégia de investimento, mas que obviamente a gente consegue ter mudanças de comportamento. Então a gente tem famílias que mudaram a sua maneira de gastar com a energia elétrica, pelo simples fato da criança saber que chega uma conta e que aquela conta tem que vir de algum lugar. Então no jogo ela... Então a criança, de certa forma, desculpa te interromper, a criança, de certa forma, ela educa os pais em casa. É isso? A ideia é essa? Ela passar a participar ativamente da vida financeira dos pais, com pequenas compras, com pequenas contas, e aí ela consegue ajudá-los a manipular. A gente tem histórias que estão sendo gravadas em documentários que mostram exatamente uma família que gastava 100, 200 reais em conta de luz e passou a gastar 30, 40, 50, ou seja, parece besteira, mas é um botijão de gás que ela economizou, né, nesses 70, 80, 90 reais, depende de cada caso. Mas a gente também foi para crianças que resolveram empreender, e aí tem história já de pequenas famílias que começaram a fazer pequenas produções, outras que os meninos resolveram montar pequenos negócios, né, ou pequenas bodegas ali para vender um biscoito, para agregar renda na família, e isso obviamente é algo muito interessante, porque dialoga com a nova base, né, Nacional Comum Curricular, que é um assunto importante aqui para debater na TV Câmara, né, que é uma maneira legal da gente trabalhar a educação dessas crianças, adolescentes, mas o que a gente percebeu era mudança de comportamento também no adulto. E aí a gente vai percebendo que os jogos são extremamente eficazes, porque eles têm essa mudança na ponta, e dentro de um ambiente simulado, que a gente chama, que é um ambiente meta-competitivo, né? Salvatore, a gente vai voltar com você, mas eu queria ainda aproveitar e engatar já uma pergunta para o meu amigo Marcelo, que está lá no centro de Brasília, e parece que tem mais um convidado, uma pessoa que estava passando aí. Marcelo pegou para entrevistar, né, Marcelo? Exato, professor Paulo. Aquela mesma pesquisa que eu citei anteriormente mostra um dado que 45% dos brasileiros têm muita dificuldade de se adequar à nova realidade quando ocorre uma redução salarial. Eu estou aqui com o Robson Guimarães, que é vendedor, e a situação dele é bem parecida com isso. Recentemente ele teve uma queda aí no salário e está com uma certa dificuldade para se adequar aí a essa nova realidade. Robson, como é que você faz para pagar as contas? Que contas que você paga? Como é que você lida com essa questão? Então, nessa questão, a gente olha como de acordo com o orçamento que a gente ganha no dia a dia, né? E a gente procura priorizar o lado familiar, com as contas, principalmente a água, a luz, quantos gastos pessoais de casa mesmo, para depois priorizar futuramente algo assim, de posse, um celular, algo pessoal, algo que você quer, algo que você deseja, para depois você pensar nisso. Tem que adequar a nova realidade, né? Muito obrigado pela sua participação. Tem um outro dado também, professor Paulo, um dado até um pouco surpreendente, que 32% dos brasileiros dizem que deixariam de pagar alguma conta obrigatória, como por exemplo o IPVA, para adquirir o chamado objeto de desejo, como por exemplo um aparelho celular. Eu estou aqui com o André Nunes, que é bancário, e ele vive essa realidade. André, você deixaria eventualmente de pagar uma conta para adquirir um objeto de desejo? Por quê?
Sim, deixaria sim. Por quê? Porque às vezes você acaba aproveitando alguma promoção num objeto que você está precisando e você acaba indo e comprando, ou seja, você acabou tendo um desconto onde normalmente você não teria, né? Então, quando você acaba conseguindo isso, você, com aquele desconto, você consegue pagar até outra conta. Então, por causa desse detalhe, a gente deixa às vezes de fazer isso, né? Você disse que acompanha pela internet os preços, quando abaixa, mesmo que não necessariamente esteja no seu melhor momento financeiro, você aproveita. É essa forma aí, professor Paulo, com você. Bom, Marcelo, eu vou conduzir essa questão para os nossos dois convidados, porque também tem uma orientação muito básica, que é aquela de não gaste o que você não tem, ou seja, não antecipe o futuro, como lembra o Beto, que seria a gente poupar antes o dinheiro, vou comprar aquele televisor. Bom, primeiro eu vou guardar o dinheiro, depois eu compro o televisor. Uhum. É mais ou menos isso daí, o início dessa questão da educação? O Salvatore foi um pouquinho mais longe do que isso. Aquela regra de que eu só posso gastar aquilo que eu ganho, todo mundo conhece. Pode cumprir ou não, mas todo mundo conhece, está bem claro na cabeça de todo mundo. O que ele falou ali é muito importante, nós não devemos... Nessa opinião dele, que eu concordo perfeitamente, que nós não devemos fazer a nossa vida e depois o que sobrar, onde que eu vou investir. Não, deve ser ao contrário. Quanto que eu quero investir por mês? E depois, o que sobra, agora o meu nível de vida vai ter que ser com este que sobra. As minhas contas têm que encaixar aqui. Forçar uma poupança forçada. Exatamente. Seria isso? Sim, com um dos casos mais fáceis no Brasil, com certeza, é a previdência privada, mas tem outras formas. Se você for uma pessoa que bota na poupança todo mês R$500, acabou, e nem toca naquilo. Até porque hoje, né, Beto, a gente tem dispositivos nos próprios bancos, qualquer pessoa pode colocar aquela poupança obrigatória, mensal, compulsória, chama, né? Na realidade, o que a gente está discutindo aqui é o seguinte: o que a gente viu, tem uma pesquisa da Comunidade Europeia que foi feita em 2008 e eles repetiram isso em 2010, logo depois da crise financeira, e depois eles repetiram em 2010 e 2011. E eles apontam os 3 problemas maiores que eles chamam de sobreendividados, que no Brasil a gente chama de superendividado, né? Então, o primeiro problema é o do primeiro entrevistado ali, que é a perda da renda. O segundo problema é a questão do uso do instrumento inadequado, o desconhecimento do instrumento financeiro, que a gente já falou aqui do cartão de crédito. E o terceiro é o do lado do último, que é agora da entrevista, que é o consumo exagerado, é o consumismo, tá certo? Então, o que nós estamos discutindo é uma questão de consumismo. O brasileiro, ele está num mundo de consumismo, né? Então, o cara vira e fala assim, primeiro que a nossa renda é baixa, né? A renda média do brasileiro é em torno de R$2.000 e poucos, R$2.600, com a distinção de gênero, uma distinção racial. Então, por exemplo, os negros recebem 1.800 e tal, enfim. Então, você tem essa questão. E dessa renda, o comprometimento com o consumo é gigante. Então a pessoa não pensa, por exemplo, você vê, ele virou e falou assim, não, eu estou vendo uma coisa que eu estou precisando. Se é uma coisa que ele está realmente precisando, faz sentido esse pensamento dele, vou aproveitar um desconto que eu não teria. Se ele fizer a conta, por exemplo, num cartão de crédito não vai valer, porque ele vai pagar mais juros, ainda que ele tenha um desconto de 30% no produto, com 2 meses aquilo ali já foi embora por conta do cartão de crédito. Pois é, mas aí muita gente entra naquela tentação de dizer, tá numa promoção tão boa, tá tão barato, eu vou comprar. Sim. Sem se perguntar, escuta, eu estou precisando efetivamente desse bem? Sim, mas isso é psicológico, tá certo? Quer dizer, a gente é treinado a agir dessa forma. Por exemplo, tem alguns exemplos que são feitos, que o cara pega 3 produtos e embala, e ele coloca o preço desses 3 produtos embalados com a faixa vermelha mais caro do que o produto individual multiplicado por 3. E o pessoal leva os 3, pensando que está levando promoção. Então as pessoas, se quer comparar o preço dos 3 embalados com o de um, elas fazem, né? Então nós temos esse problema que ele é muito bem capturado,
E é uma briga desumana. Por quê? Porque os caras que estão fazendo isso, quer dizer, quem está fazendo essa atividade, ele está fazendo extremamente profissionais. Exatamente, profissionais. Eles conhecem o comportamento, social, a psicologia do ser humano. Nós recebemos mais participações aqui pelo Facebook. A Alessandra Silveira Dores, que manda dizer que ela é super fã da página da Câmara dos Deputados no Facebook. Bacana. Parabéns. E ela diz assim: nunca tive cartão de crédito, graças a Deus. Já fiz curso de educação financeira do Banco Central, muito didático. Parabéns, Alessandra. Já o Eremilton Nogueira da Silva, do Jardim ABC, cidade ocidental de Goiás, dá uma boa tarde. Tema muito bom. Muitas vezes não é só o fato da pessoa não saber administrar a sua renda, mas ter orientação para aprender a lidar com isso, pois alguns não têm capacidade de administrar seus negócios, precisa de orientação. Agora, onde vamos buscar? E eu passo a bola para os nossos convidados. Onde buscar essa orientação? Ok, eu tenho uma máxima que é, os meus alunos quando entram, têm o pré-requisito da matemática. E uma porcentagem grande dos alunos não gosta da matemática, só faz porque é obrigatório. E aí lá vem para a minha sala, matemática financeira, chateados porque vai ser mais difícil ainda do que a primeira matemática. Eu sinto que é uma coisa muito legal, que é, como eu só faço exercícios com estas questões da vida real, do dia a dia, que todos eles passam, ou se não foram eles, são as pessoas do lado, o colega do lado, ou alguém na família, ou alguém conhecido, acaba que facilita muito mais. Então aquela palavra matemática que é tão difícil vai embora. E estamos falando do dinheiro, do bolso, que esse todo mundo entende, não é? Até analfabeto sabe quanto fazer as contas do dinheiro e sabe fazer. A questão é esta, do planejamento. Por exemplo, eu estava falando que eu discordo, que eu acho que o Brasil ainda está num nível de consumo muito abaixo do que os Estados Unidos e a Europa, que são muito mais profissionais e atacam muito mais os consumidores. Agora, eles estão muito mais despreparados aqui, exatamente na ferramenta que você falou do cartão de crédito. E a outra ferramenta que nós não falámos foi do cheque especial. Eu lembro que a outra armadilha é fantástica. Né? Você me perguntou no início, antes do programa, e essa é outra coisa que eu também depois... Eu nunca tinha visto um crédito especial, um cheque especial. Não existe, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Em Portugal, pelo menos. Não, você pode ter, mas você tem que ir ao banco, fazer um contrato do valor para que eles te deixem. Só essa questão já tira o impulso. Você vai ter que fazer o contrato de até R$1.000, até 1.500, até o que for o valor. E se você... Já é um controle. Não, já tira o impulso. O grande problema do consumismo é o impulso. E ao poder usar o cartão de crédito e poder pagar só apenas 15% do cartão no final do mês e poder entrar no cheque especial, o impulso é completamente... E aí que é a diferença para os Estados Unidos e a Europa, que eu acho que não existe. Essa coisa de comprar no parcelado, ter um percentual tão pequeno, que é 15% no cartão de crédito de mínimo, e o cheque especial, que é para todo mundo, uma pessoa abre a conta e já tem cheque especial. Acho que esses são armadilhas do consumo, ou seja, do impulso. Com relação a essa questão do aprendizado, eu acho que várias pessoas, várias entidades, elas estão trazendo esse conteúdo. Então você tem vários, o Banco Central mesmo, como a primeira manifestação, a Alessandra comentou, o Banco Central tem lá uma página que já leva a uma série de outras iniciativas de órgãos, como a Comissão de Valores Imobiliários, também tem alguma coisa na parte de investidor e tal. E, também eu estou há algum tempo desenvolvendo justamente esse tipo de contato, né, de tentar passar para as pessoas, e aí também tem um canal na internet que eu falo sobre educação financeira e sobre esses aspectos de finanças pessoais. Então, acho que tem um movimento muito grande, eu acho que não só o meu, mas vários canais na internet discutindo esse tema. Então, eu acho que as pessoas estão mais atentas a isso, né? Agora, aqui pelo WhatsApp, o André Luiz de São Miguel dos Campos, lá em Alagoas. Um abraço para o pessoal de Alagoas. Não adianta o Estado propor educação financeira se as condições financeiras da população
ou a inflação do país não coincide com a realidade. O povo é vítima do sistema consumista, não tem como viver no Brasil e ter poder de compra. Se passa pelo chamado crediário, quer dizer, essas pessoas estão sujeitas a esses riscos, pelo que eu entendi da participação do André Luiz, né, Pestana? É muito difícil não sucumbir à tentação. Bom, o que eu falo aí é a questão da renda, não é? É óbvio que se você não tem renda ou tem uma renda muito baixa, até o próprio consumo vai ser complicado. E aí você é muito aliciado a consumir porque de coisas básicas. Não estamos a falar de sucumbir à tentação de comprar um celular novo na promoção. Estamos a falar de... Isso eu acho que é o que ele está falando aí, que é a questão de coisas básicas, de poder ter um nível de vida digno todo mês, não é? Nas coisas básicas. Pois é, nós temos mais participação e mais participação. E nesse caso não é uma questão de educação financeira, aí é uma questão de renda, não é? Nesse caso específico. Bom, pelo WhatsApp, a Marta Sueli de Brejões, na Bahia, um abraço para Boa Terra. Boa tarde, Sr. Paulo José, ótimo tema do programa. Realmente é muito importante a educação financeira, porém tem que haver um estímulo de juros bons para se conseguir poupar e se ensinar aos filhos. Ela coloca aqui também as obrigações do Estado aqui nessa roda. Mas os juros... Sabemos que com o custo de vida hoje está difícil poupar. A gente guarda, mas não dura muito. Já se tem que gastar. E como o rendimento da poupança é tão pouco, às vezes é mais vantagem gastar. Ela bota aqui kkkk. Abração para todos vocês. Mas Aí eu não estou de acordo. Porque a taxa de juros no Brasil, para quem poupa, é maravilhosa. Porque um coitado de um português, de um espanhol, de um americano, que tenta poupar, vai receber 1% ao ano. Isso. Então aqui compensa, efetivamente. Aqui compensa poupar e é uma das maiores receitas, né? Vamos dizer assim, uma das maiores, até que eu diria que ajuda um pouco a desigualdade, porque você joga um monte de dinheiro que recebe bem mais, aliás, recebe uma quantidade de juros maior do que a inflação. Ele está falando, Marta? Compensa poupar. Ele está falando, compensa poupar. Com certeza, ele está falando da questão da Europa, que você tem situações que você recebe juros negativos, né? Ou seja, a inflação, quer dizer, você tira menos do que você botou. Mas mesmo assim as pessoas têm uma preocupação até mesmo para o futuro, né? Bom, nós vamos agora para o Skype. Eu queria saber se já tem condições de falar com o Salvatore. Salvatore, tem uma questão que permeia tudo isso aqui, e que parece que a primeira participação, a pessoa disse que sim, mas como usar esses instrumentos em sala de aula? Você concorda com essa iniciativa do Ministério da Educação? E você acha que a saída é mesmo através desses jogos lúdicos, como esse que vocês realizaram e estão até exportando para o Chile? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente fez uma estratégia de que não é gamificação, ou seja, a gente não está falando de jogo eletrônico. Então a gente coloca 6 pessoas simultaneamente jogando, ou seja, essas 6 pessoas vão ter uma troca de experiências e de aprendizado. O segundo ponto é que nós construímos uma metodologia interdisciplinar e transversal. Então a gente aborda todas essas questões de consumo consciente, a mesma questão do imediatismo, da nutrição saudável, a própria questão da gestão de resíduos sólidos, ou seja, isso está conectado de alguma maneira a coisas que esses jogadores no dia a dia vão ver. Olha, eu reciclei o lixo, eu ganho. E aí existem planos de aula, ou seja, não é só o jogo. Você treina o professor, você treina o aluno e você entrega subsídios para que eles possam, com cada carta, fazer aulas sobre variados temas, que vão da educação ambiental à nutrição. E, dentro disso, no Bons Negócios, a gente ainda trouxe a educação fiscal, ou seja, mundo real do mundo dos negócios. Então, multas, penalizações, bonificações, gratificações. Então, você tem ali uma série de condições, tem um aprendizado, como eu falei há pouco, cognitivo, ou seja, eles vão tendo uma ação e reação com moeda. Pois é, Salvatore, olha só o que o Elieldo, tem tudo a ver com o que você está falando aí. Lá do Rio Grande do Norte, o Elieldo de Rafael Fernandes. Ao meu ver, a educação financeira deveria ser disciplina obrigatória nas escolas, desde o ensino fundamental.
dentro daquela ideia que o Ministério da Educação, né, vai agora criar uma disciplina. Uma população educada financeiramente tem, sem dúvidas, uma melhor qualidade de vida, e isso irá impactar diretamente na convivência em sociedade. Pois é, e nós começamos no ensino fundamental, passamos agora para o ensino médio, ou seja, a gente extrapolou a questão de ser um jogo de criança, não é, porque ele começou a mexer com famílias, começou a mexer ali com realidades maiores do educador, do aluno e da família, e aí o sucesso dos jogos fizeram com que eles estejam chegando já no Chile. Então, ano passado recebemos aqui uma equipe de chilenos, eles ficaram conosco 4 dias, entenderam sobre como estava sendo feita a aplicação no Brasil. A gente tropicalizou, né, trouxe toda a questão cultural América Latina para os jogos, e eles estão no Chile e tem uma perspectiva de México, Peru e Colômbia, além do Chile. Coisa então, boa, Salvatore. A gente não está tratando de um problema local, a gente está falando de um problema global. E aí o jogo, ele é universal, ele é uma solução universal. Então, a gente tem realmente tirado grandes aprendizados, mas tudo começa pela sensibilização. Eu queria muito continuar nesse papo contigo, mas infelizmente a gente tem que avançar, ainda temos que ouvir um deputado que vai participar aqui com a gente. Muito obrigado, Salvatore, pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Obrigado, gente. Essa ideia que agora chega a outros países é maravilhosa. É isso mesmo. Bom, Brasil exportando tecnologia. Que maravilha. Olha, pelo YouTube, o Ricardo de Natal, Rio Grande do Norte, diz: a educação financeira deveria ser prioridade na educação fundamental. Prioridade. Não é nem que participasse, diz ele. Por que esse assunto não é abordado na escola? O que falta para esse assunto ser abordado em escolas? Será que precisa realmente de uma iniciativa impositiva, como está acontecendo agora com o Ministério da Educação? Mas eu acho que isso aí já é a iniciativa, né? É você colocar um tema, ele, como o próprio Salvatore estava explicando, ele é um tema transversal, né? E ele entrou nesse processo lá do currículo como um tema transversal para ser tratado, né? Para ser tratado na matemática, para ser tratado na geografia, assim, onde couber o tema, ele ser discutido aí meio que mesclado. Mas sempre lembrando o seguinte, que o fundamental é a matemática, né? Quer dizer, a matemática é muito importante. Muito mais prioritário. E se você conseguir ter um bom desempenho, porque as pessoas, elas olham para o dinheiro, elas falam, não sei o quê, não sei por quê, porque ela tem que parar para pensar, para fazer. O dinheiro, ele é basicamente, vamos dizer assim, ele é uma ideia. E ele é basicamente tratado no campo da matemática. Rapidamente, porque a gente vai ter que... Claro. Eu quero falar com o Marcelo, mas queria antes do Marcelo te fazer uma pergunta sobre as famosas planilhas, que a gente sempre nesses programas a gente escuta. Você devia ter uma planilha marcando o que você... Não sei. Mas na prática parece que as pessoas não têm paciência para isso, né, Beto? Exatamente. O principal problema, e aí é o que eu falo, por exemplo, eu tenho até uma planilha lá no meu site, que eu dou, mas só que eu falo para as pessoas, não é planilha, se você listar os seus gastos, você já tem 99% do... Lista, tá certo? Lista que você vai bem. Porque se for entrar para tecnologia, aquele negócio, o cara que vai começar a malhar, aí ele compra, ou vai fazer exercício, ele compra a roupa todinha do esporte, mas fazer o esporte mesmo, ele deixa para ele não faz. Marcelo, tem mais um entrevistado aí com a gente, Marcelo? Exatamente, Paulo. Eu estou aqui com o José Carneiro, que é copeiro, e ele, diferentemente da maioria das pessoas que passou aqui pelo link, diz que não tem nenhum tipo de dívida. José, qual é o segredo para isso? O segredo é não comprar. Porque o brasileiro, ele sempre que vê na frente, ele quer comprar tudo. Aí o país está endividado por causa do brasileiro. Tudo que ele quer ver, ele quer comprar. Eu não devo R$1 porque eu não compro nada fiado. Tem que guardar o dinheiro para comprar. Só pode comprar quando tiver dinheiro. Agora, tudo que ele quer ver na frente, ele quer comprar. Como é que o país desse anda para frente? É uma receita simples, mas que dá certo, né? Dá certo. Tá ótimo. Obrigado pela sua participação. Paulo. Obrigado, Marcelo. Mas a gente pode terminar o programa aqui, né? Com certeza. Essa aula aí. É uma aula que ele acabou de dar. Se eu não compro, o desconto é maior. Se eu não compro, o desconto é maior. É muito bom isso. Bom, a gente vai agora conversar com o deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba,
que vai falar com a gente pelo telefone. Nos ouve, deputado? Oi, tô na linha participando aqui com vocês da nossa terra natal, na Paraíba, aqui cumprindo a agenda, mas à disposição para participar e debater esse tema aí que interessa a todo o Brasil. Deputado, o parlamento tem participado de alguma forma, tem contribuído para oferecer essa educação financeira tão importante para os brasileiros? Olha, nós temos tido temas que são bastante correlatos à temática da educação financeira, temas que envolvem o direito e a defesa do consumidor. Eu, particularmente, tenho a expertise no tema, sou formado em Direito, fiz minha pós-graduação. E nós tivemos um probleminha no contato com o deputado. Enquanto a gente restabelece a ligação com o deputado, eu queria aproveitar essa deixa que o deputado, daqui a pouco ele deve estar falando dos projetos em tramitação. Uhum. Mas aí o Ministério se antecipou e já vai fazer isso nas escolas. Agora, não seria o caso de se pensar para a população como um todo, essa que já está endividada hoje, alguma coisa capaz de motivá-las a evitar esse endividamento, na opinião de vocês, Pestana, por exemplo? Eu acredito que de forma institucional do governo, eu acredito que seria acabar com o cheque especial ou dificultá-lo, não é? Aumentar a taxa a percentual do cartão de crédito e, não sei, a questão das compras parceladas aí é mais difícil porque é uma questão cultural mesmo, não é? Aí seria muito difícil. Beto? Você concorda com essas medidas? Não, eu acho que são medidas, lógico. Veja, primeiro, assim, você não deveria ter publicidade de crédito. Isso é um problema complexo, né? Eu tenho percebido que isso vem crescendo muito. Daí para a pessoa sair de um negócio desse, quer dizer, mergulhar num negócio desse e cair nas mãos dos agiotas é um pulo. Porque ela desconhece, né? É muito mais perigoso do que eu falando. Que é pior do que o cartão de crédito. E é nas camadas baixas, naqueles lugares onde o Estado está menos presente, que existem os agiotas. E tem que pagar. Porque ali tem que pagar. Porque ali tem que pagar. Então, e aí o sistema de cobrança é eficiente. O sistema de cobrança é um pouco mais eficaz. Agora, no caso, veja, eu acho que tem essa questão da publicidade de crédito, né? Dessa interpretação nossa de como deve usar os instrumentos de pagamento, quer dizer, isso deve ser mais discutido, né? A gente está voltando lá. Vamos voltar para o deputado, nós restabelecemos a ligação. Deputado Efraim, o senhor dizia que o parlamento tem oferecido algumas respostas. Quais são elas? Olha, Paulo, nós tratamos dois temas, do superendividamento e o tema do cadastro positivo, que são temas relacionados, né, a essa realidade e que o parlamento tem trazido o olhar do legislador para eles. A gente precisa avançar, além da educação financeira, você tem temas correlatos como próprias noções de empreendedorismo, acesso ao crédito, e eu estava ouvindo um pouco aí a fala dos nossos especialistas, e claro, ações são importantes, mas é preciso que seja da cultura do brasileiro, que nós não temos ainda, e por isso a educação financeira é importante, absorver conceitos como, por exemplo, a importância de poupar. É importante ter poupança, é importante tentar fazer com que o seu dinheirinho sofrido, mas chegue ao final do mês com a reserva para você pegar os momentos de baixa, né, os momentos de necessidade, do histórico e do ciclo da vida de cada um de nós, de que a gente vai ter momentos de superávit, né, de bonança, e vamos ter também momentos que é preciso buscar recursos extra para cobrir despesas extras. Então, eu acho que se a gente conseguir avançar nas escolas, com a juventude, principalmente, a nova geração, esse conceito de que é preciso poupar e que é preciso evitar o superendividamento, porque os juros, eles acabam retirando, né, parte da produtividade. E que também, para quem quer investir, saber fazer a conta do acesso ao crédito, que o crédito não pode ser demonizado. Eu vejo um pouco disso também na nossa cultura brasileira,
né? Tem todo mundo diz, eu não quero ir a banco de jeito nenhum, o banco acaba com a vida das pessoas. Não, é procurar saber estudar, entender direito aonde se quer investir, porque para quem quer investir, gerar emprego, renda, oportunidade, o acesso ao crédito é razoável, claro, de bom senso, é bem-vindo. Então fica aí essa contribuição que o parlamento tem procurado com cadastro positivo, com a legislação do superendividamento, contribuir nesse debate importante. Deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, falando com a gente lá de João Pessoa, né? Exatamente. Muito obrigado. Natal aqui. Muito obrigado, deputado. Um grande abraço. Um forte abraço a todos. Agora, eu estava me lembrando aqui, enquanto o deputado falava, que instituições centenárias, no meu caso da Caixa Econômica, outro dia vi um pequeno documentário sobre a história da Caixa, foi fundada por Dom Pedro, não sabia, parece que. E naquela época já existia uma educação financeira meio precária. As crianças ganhavam uns cofrinhos, e aqueles cofrinhos a criança ia guardando e o pai depois abria uma caderneta, que era uma caderneta mesmo, né, de poupança, onde eles iam anotando ali os depósitos, etc. A gente, era uma forma precária, mas já era alguma coisa de educação financeira. Né? E eu vou até fazer uma brincadeira aqui com um colega que é de Portugal, né? Que em Recife o pessoal chama cofrinho de mialheiro. Que é, mialheiro? Porque eles têm pela herança lá herança portuguesa. Na herança portuguesa, e eu fui ver que em Portugal é o mesmo nome. Né? Mas, assim, eu vou até colocar um ponto. O deputado falou muito bem da questão do crédito. O crédito é excelente quando você usa o crédito para investir e quando o retorno que você vai ter com o seu investimento é mais barato do que o crédito que você está tomando. Então você está pagando 5% para o banco, 5% para o banco ao ano, por exemplo, ou 10% para o banco ao ano, e você vai ganhar 15, 20, 30, ótimo. Agora o consumo não. No consumo isso não acontece, você está jogando dinheiro fora, mesmo você está tendo dois custos. Né? Eu corroboro 100%. Até agora o programa foi quase todo 54 minutos sobre o consumo. E não falámos nada sobre o crédito ao investimento. Por exemplo, o crédito imobiliário é o sonho da casa própria e tal, mas a verdade é que é um financiamento que ainda estamos numa fase em que o imobiliário ainda vai subir. Então é uma coisa boa. O juro ainda é alto, mas o que se ganha ainda é superior. Então acaba que é uma coisa que eu sugiro. E lá está, se você tiver ali uma parcela do mês, uma parcela do seu salário que tem que pagar a parcela do empréstimo, já vai um pouco aquilo que o Salvatore falava. Esse aí eu já não posso gastar, eu só posso gastar no meu dia a dia com o que sobra disso. Né? Esse é um gasto bom. Se essa parcela... Não chega nem a ser um gasto, porque é um investimento. Pronto, é um investimento. Uma das coisas que nós também ensinamos aos nossos alunos é entrar no site do BNDES. Existem ferramentas para pequenos investimentos, pequenos apicultores, pequenos lanchonetes, salão de beleza. E a taxa de juros é essa mesmo, 6% ao ano. Então, está acessível aos micro, pequenos empresários também. É bem vantajoso. Mas para quem essa quer finalidade. Investir. Para investimento. Bom, nós vamos mais uma vez ao centro de Brasília falar com meu amigo Marcelo, e tem mais entrevistados para o nosso programa. Exato, Paulo. A questão do planejamento familiar, né, a questão do planejamento orçamentário das famílias passa muitas vezes pela redução do consumo, porque se a necessidade pede, muitas vezes aí o consumo tem que ficar por um segundo momento. A gente sabe que o Brasil está passando por uma crise nos últimos anos, mas eu estou aqui com a Suelen Rocha e ela me diz que no setor de estética e beleza essa crise não foi tão sentida. Suelen, você sente que há algum tipo de exagero, de consumo desenfreado nesse setor? Na verdade, são diversos fatores que colaboram para a necessidade desse consumo no ramo da beleza. Um dos fatores seria o ego, né? Seria o status da pessoa, seria até mesmo a questão mental. Muitas pessoas procuram um salão para quê? Para se embelezar. Pensando em qual fator? Na alimentação do seu ego. Algumas pessoas estão com problemas de depressão, elas procuram um salão para elas se sentirem melhor, né? Sua autoestima ficar mais elevada. Então, assim, na nossa experiência no ramo da beleza, nós não tivemos problemas com crise, né? A empresa que eu trabalho continua estabilizada no mercado, porém há todo um preparo também da parte da empresa.
Perfeito, ou seja, as pessoas muitas vezes têm que consumir para poder se sentirem melhor, colocando até o orçamento familiar muitas vezes em segundo plano. Essa é a minha última entrada. Muito obrigado, Paulo José, até a próxima. Um grande abraço, Marcelo, muito obrigado a você. Aí só uma coisinha, quer dizer, a crise realmente sai do setor de beleza e vai para a crise financeira da pessoa. A pessoa que consome. Exatamente. É uma transferência Lá de não crise. tem, exatamente. Pois olha, continuam chegando as manifestações aqui. O Márcio, do Riacho Fundo, aqui do Distrito Federal, diz: como comprar à vista e economizar algum dinheiro se o comércio só vende financiado? Não, o comércio vende à vista também, Vende à Márcio. vista também. Tem que procurar a loja. O Anderson Mendes: educação financeira e ambiental também. Sim. O brasileiro compra e fica com dívidas por impulso. Basta a vizinha ou vizinho comprar algo que no outro dia vai nas Casas Bahia comprar no crédito. A Geisa Silva diz: minha filha já estuda educação financeira desde a primeira série. O livro dela de educação financeira traz boas informações desse tema para crianças. E a Lívia, via YouTube, já aprendeu a lição do copeiro. Amei a aula que o copeiro deu, diz ela. Usa a mesma tática que o copeiro usa. Só compro à vista. É isso aí. E agora vamos mais... Bom, a Mirta disse que no Brasil os juros são os mais altos do mundo. E agora a gente vai voltar com uma última e rápida entrada com o nosso Salvatore. E antes, Salvatore, eu vou ler aqui a mensagem do Plínio Reis. Pelo WhatsApp ele diz: sou professor de juniores na catequese da minha igreja. Tenho curso de finanças pessoais e estudo livros de finanças e investimentos e vi no jogo citado, através da participação por Skype, chamado Piquenique, uma forma de trabalhar a educação financeira dentro da igreja. Como faço para adquirir esse jogo? É possível? Obrigado. Vamos lá. Todas as informações estão no site www.vamosjogareaprender.com.br. Esse é o portal que a gente reúne os aprendizados. E eu acho importante só arrematar isso. Nós estamos falando também de legislativo. E aparentemente, de novo, o Brasil coloca, olha, um assunto que tem que ser tratado. Aí você fala, como? Não sei. Eles que se virem. E aí eu acho que vale a pena a gente lembrar que temos boas experiências que podem e estamos trabalhando para que virem políticas públicas federais. Um jogo desse, pelo Bank of America com o IBS, foi testado ao longo dos últimos 3 anos, com avaliação externa, com tudo. Então, é um bom projeto para o Brasil e é isso que a gente está buscando também. Salvatore, muito obrigado mais uma vez. Essa é a nossa última participação sua. A gente quer agradecer muito a sua participação. E a gente, infelizmente, vai ter que terminar o programa. Eu queria muito agradecer as participações do Pestana, do Beto, a participação do pessoal que estava lá no link com o Marcelo, a você de casa que nos acompanhou, os que mandaram participações, que vieram aqui pelo WhatsApp, que vieram pelo Facebook, etc. Eu gostaria de agradecer a participação de todos e convidá-los para uma próxima edição do nosso programa. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, muito cuidado com as finanças e até a próxima. E assim chegamos ao final desse programa, um programa sobre educação financeira. Lembrando que, conforme a base curricular comum para o ano que vem, as escolas todas terão que ter educação financeira e consumo consciente. É uma nova matéria que entra. E nós temos a impressão, que, pelo que vimos nesse debate muito interessante que tivemos aqui com a rede, com a TV Câmara Nacional, que vai ser algo muito bom para o Brasil. As pessoas vão aprender a controlar melhor seus gastos e, controlando melhor seus gastos, vão ter mais satisfação com aquilo que ganham. Mesmo que não ganhem muito, é importante controlar o que se gasta. Muito obrigado pela sua audiência. Na técnica aqui trabalhou meu filho Adam Johannes, aqui comigo hoje, agradecendo ao senhor e a senhora pela participação e agradecendo a Deus por nos permitir estarmos aqui. Nós vamos nos despedindo em nome do Jornal Dois Irmãos, 36 anos na nossa comunidade. Boa noite.